Olá, amados, paz e bem. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa, então eu decidi trazer algumas coisas aqui para vocês de como nós podemos viver bem este tempo tão importante para nós, né? Chamado de Semana Maior. A gente precisa entender bem o conceito de penitência, abstinência e jejum. Vamos começar no Catecismo, 1431. Diz o seguinte: a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Ou seja, é algo que parte de dentro para fora. Você se arrepende profundamente de ter pecado, de ter ofendido a Deus e, portanto, você faz um ato. Qual ato é esse? O que ele diz aqui, ó. Repugnância, aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. Então, o espírito de quem quer reparar algo, né? Vamos continuar aqui. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina. É a confiança na ajuda de sua graça. Ou seja, então, penitência é essa atitude que parte do interior para o exterior para reparar algum pecado, para nos converter, né? É uma expressão da nossa alma para a conversão. Então, vamos entender agora o que a igreja nos ensina por abstinência. O Código de Direito Canônico. Eu estou com a minha edição aqui. Né? Então, no cânon 1251, observe-se a abstinência de carne ou outro alimento segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano. Então, abstinência a igreja entende por não comer carne. Carne chamada de sangue quente, não é? A igreja diz sangue quente, ou seja, frango, carne vermelha, carne de porco. Não sei se o salmão entra nessa, né? Porque ele tem uma estrutura mais complexa que outros peixes. Mas, então, não sei quanto a isso. Precisaria ver. Mas, então, quando se diz que nós estamos em abstinência, quer dizer de carne. Portanto, nós sabemos que nos é lícito frutos do mar, ovos e peixe. Peixe simples, tá, mano? Aqui entra o bacalhau também, mas a ideia, gente, da abstinência, da penitência, é evitar os prazeres. Então, você não tá comendo carne, mas pô, você vai lá e pega um negócio, sabe, todo repuscado, bem preparado, com um monte de tempero, com um monte de queijo. A pessoa fala, ah, não, hoje é sexta-feira, não vou comer carne. A pessoa prepara aquela bacalhoada com leite de coco e aquele monte de coisa, a pessoa faz aquele capricho. Perdeu todo o sentido, que a ideia da abstinência, da penitência, era você negar a sua carne, né? Se você vai compensar ela de outra forma, perde um pouco o sentido, né? Mas enfim, então a abstinência é referente à carne. É importante reparar aqui que ele coloca segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, que para nós é a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a CNBB nos dá alguns meios de substituição da abstinência. Então, elas podem ser algum tipo de sacrifício corporal, né? Você pode usar uma roupa que você não ache muito confortável, você pode não usar o carro, se possível, não usar elevador, ou tudo isso junto. Enfim, é você. O que vale é ser algo que você vai sentir, que vai ser incômodo para você de alguma forma. Porque essa é a ideia da penitência, é a mortificação da carne. Então, se não te incomoda, se é algo que para você não faz diferença, então não tem sentido. A gente precisa ver aquilo que nos incomoda, né, e tudo. Então, isso vale também tirar o tempero da comida, né, colocar o mínimo de sal ou não colocar sal, se possível. São coisas que nós vamos sentir. É ruim você comer uma coisa sem sal ou tomar alguma coisa sem açúcar, né? Então essa é a ideia. Depois é a caridade. Dá uma roupa para alguém que precisa, aquilo está em Mateus 25, né? Então, comida aos pobres, roupa aos nus, visitar presos, visitar idosos, obras de caridade, né? Ajudar alguém que precisa.
Leitura espiritual, sobretudo as Sagradas Escrituras. Então, gastar mais tempo, né, com as Sagradas Escrituras, no mínimo 30 minutos, né, se concentrando, fazendo uma boa oração. Se não for Sagradas Escrituras, que seja alguma leitura dos santos, né, alguma meditação. Pode ser a Paixão de Cristo, perdão, a imitação de Cristo, ou, enfim, alguma outra leitura de algum santo, alguma leitura edificante para a sua alma, né? E não seja algum santo, que seja um padre decente, enfim. Outra meio de substituição é a oração, não é? Então, a prática do rosário, da via sacra, outras orações também, né? A liturgia das horas. O mínimo exigido é as laudes e as completas. A liturgia das horas ela é dividida em 3 ou 4 partes, dependendo aí de como você interpreta, né? Porque tem o invitatório, que é o início do início, que você reza primeiro o invitatório para depois rezar as laudes, e depois você tem a parte da tarde, onde você pode escolher um horário, e depois as vésperas, que é mais ou menos às 6 horas, e antes de dormir as completas. Então, o que nos é pedido é pelo menos as laudes e as completas. Enfim, oração em geral e a Santa Missa, né? Você pode escolher um desses para você substituir, ou você pode fazer todos, né? Óbvio, quanto mais melhor. Então, a abstinência é isso, não comer carne, mas a CNBB nos dá a alternativa de substituir isso por uma dessas coisas citadas, né? Sacrifício corporal, caridade, né? Ajudar alguém, ensinar alguém, entra em caridade também você ensinar a doutrina, né, da igreja. Então, ensinar alguém a se confessar, corrigir alguém de um erro, você explicar para uma pessoa por que aquilo que ela está fazendo é errado e tudo, com caridade sempre, né, gente? Não vamos lá, né? Senão, dependendo da forma que você fala com a pessoa, ela vai criar uma aversão, né, aquilo, e não vai servir para a alma dela. Então, sempre com caridade, né? Então é isso. Então, a abstinência é referente à carne e outras práticas que podemos substituir de acordo com a CNBB. E o jejum é basicamente diminuir a comida, né? Então, o jejum tradicional que a igreja nos recomenda é fazer uma refeição completa apenas e 2 outras refeições, se necessário, que não equivalam à refeição completa. Então, digamos que a sua refeição completa deu 1.000 calorias. As demais, se você for fazer, o ideal seria não, mas se você não aguentar, você pode fazer 2 que não ultrapassem a metade da primeira. Então, se você for fazer outras refeições, elas não podem ultrapassar 500 calorias. Mais ou menos isso. Essa é a ideia. Você pode substituir também por um jejum total. Uma outra prática é o pão e água, onde você só come pão e água no dia. Pode ser um jejum de líquidos, onde você só toma vitamina, chá, água. São coisas que passam a saciedade fácil, né? Então essa é a ideia. A ideia é incomodar, não é? Você não vai estar fazendo mal para o seu corpo de forma alguma. O jejum ele é muito benéfico para a saúde. Você tem diversos estudos que comprovam isso. Continuar aqui, né, a respeito do jejum que nós não concluímos. Então, ele estava dizendo, né, observe-se a abstinência de carne ou outro alimento segundo as prescrições das conferências dos bispos do Brasil em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Nem sempre que é um dia de preceito vai ser um dia de solenidade. Então, por exemplo, aqui o que ele está dizendo é a solenidade, por exemplo, de Cristo Rei. Tudo bem que nesse dia é um preceito também. Mas, lógico, né? Normalmente Cristo Rei cai no domingo, então não tem porquê, né? Mas digamos que, por exemplo, o santo da sua paróquia, né? Como, por exemplo, o meu é Santo Antônio. Digamos que o dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, caia numa sexta-feira. Neste dia, para quem é da paróquia, ou alguma outra que seja de Santo Antônio, ele está livre de observar a abstinência de carne. Que é um preceito, né, da igreja, a gente observar a abstinência às sextas-feiras. Todas, né, as sextas-feiras do ano, como disse aqui anteriormente. Então, num dia de solenidade, você não precisa cumprir a abstinência de carne e, portanto, também não precisa cumprir algumas das substituições. A abstinência
é válido para todo batizado a partir dos 14 anos. Então, a abstinência de carne às sextas-feiras para os batizados acima dos 14. O jejum, os que têm entre 18 e 59 anos. Se aplica ao jejum, a pessoa deve fazer o jejum, né, na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas. Que foi o que disse aqui, né? Os únicos dias, observe-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. São apenas esses 2 dias, né, que é obrigatório a abstinência e o jejum. Nos outros demais dias, a igreja prescreve somente a abstinência, sextas-feiras, e tem as substituições. Durante a quaresma, dentro das sextas-feiras, dentro da quaresma, não há substituições da abstinência, é não comer carne mesmo. Agora vamos lá. Preceito. Preceito é o dia em que nós vamos à missa e neste dia nós cumprimos o 3º mandamento, que é guardar domingos e festas. Então, todo dia que é preceito é o dia que nós cumprimos o 3º mandamento. Se nós faltamos, que não seja por alguma força maior, não é? Alguém ficar doente, ou você não conseguir chegar, enfim, né? Aí não conta, né? Porque, agora, se você pôde ir e você não vai, aí sim, né? Você comete um pecado grave, porque isso fere o 3º mandamento da lei de Deus, né? E os mandamentos, eles são a linha tênue que Deus coloca para nossa salvação, né? O mínimo que a gente tem que fazer para ser salvo é seguir os 10 mandamentos. Quais os dias da Semana Santa eu preciso ir para cumprir com o preceito da igreja? A igreja coloca como preceito a Sexta-feira Santa, óbvio, e o Domingo de Ramos apenas, né? Poderia ser todos, mas, né, a igreja é muito boazinha e facilita para nós, né? Então, são esses 2 dias apenas. Mas é claro que é muito válido que você faça um esforço para ir todos os dias da Semana Santa. Domingo de Ramos, a gente deve meditar sobre a nossa superficialidade na fé e a nossa infidelidade ao Senhor. Quando Jesus adentra Jerusalém, todos recebem Hosana, Hosana, filho de Davi. É um povo que mostra uma superficialidade muito grande na fé, porque logo depois eles vão querer matar esse mesmo Cristo, né, que diziam Messias, que diziam, né, que era o Senhor, e estavam gritando Hosana. Pouco tempo depois já gritaram crucifica-o. Então é uma superficialidade muito grande, e nós sempre estamos refletindo, né, essas pessoas, as pessoas que estavam em volta de Jesus. Nós temos um pouco deles, ou muito deles. E nós precisamos nos envergonhar disso, nós precisamos querer mudar, nós precisamos usar deste momento para ter um recolhimento maior, para nos aprofundar na fé, para nos arrepender da nossa superficialidade, da nossa infidelidade, para que a gente possa amar mais seriamente o Senhor e nos aprofundar, né, sermos mais fiéis, né? Então a gente medita sobre isso. Na Segunda-feira Santa, as traições e atos de reparação ao Senhor, não é? Nós, ao longo da nossa jornada de fé nessa vida, nós traímos Jesus, muitas vezes, assim como Judas e como Pedro. Então nós precisamos nos arrepender profundamente disso e reparar nossos pecados, né? Então a gente deve pensar, né, nos nossos pecados, porque foram justamente eles que pesaram sobre a cruz do Senhor, né? O sangue dele derramado, a paixão dele foi pelos nossos pecados. Então nós nos devemos enxergar naquelas pessoas que gritaram crucifica-o, naqueles soldados que flagelavam. E serve para isso, nesse momento, a gente pensar nos nossos pecados, nos entristecermos deles e pedir a Deus forças para mudar. E com a graça que nós iremos receber durante essa semana, sobretudo no domingo, a gente deve encarar essa nossa jornada de fé com mais ânimo, com mais motivação, com mais força, não é? Então, na Segunda-feira Santa até a quarta, nós meditamos isso, as nossas traições e os atos de reparação que nós podemos fazer. Depois, na Quinta-feira Santa, é o dia de orar pelos sacerdotes. É o dia em que Jesus fez a Santa Ceia
reuniu os sacerdotes e depois orou por eles. Então nós nos unimos ao Senhor, seguindo o seu exemplo, e oramos pelos sacerdotes, pelo clero. É dia também de adoração ao Santíssimo, né, ao Santíssimo Sacramento, então muito importante. E, se possível, a vigília. Normalmente, alguns santos, como São Francisco, eles costumavam apertar mais as penitências a partir da missa de quinta-feira, né, porque foi ali que começou as dores do Senhor, a transpiração de sangue, né, a aflição, né, no Horto das Oliveiras. Então fica uma dica, né? Aqui nenhum desses dias, nem no domingo, nem na segunda, na quarta, na terça, não é dia onde a igreja nos sugere o jejum, a penitência, né, a mortificação. A recomendação da igreja, né, o mandato dela para nós, são apenas 2 dias, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Mas, né, nós devemos, se nós queremos entrar numa jornada de fé, se nós queremos aprofundar mais o nosso amor ao Senhor, intensificar, não é? Nos fortificar na fé, buscar mais fidelidade, mais amor, nós precisamos, né, ser generosos, né? A igreja nos pede o mínimo do mínimo do mínimo. Então, né, sejamos mais generosos, né, com o Senhor. Ele é tão generoso para conosco, né? Enfim, então, na Sexta-feira Santa, dia de vigília, jejum o máximo possível, o máximo que você puder. E também, lógico, ao longo de toda a Semana Santa, mortificação, né, gente? Então, evitar estímulos como redes sociais, televisão, música, pelo amor de Deus, né? Você vai curtir um negócio que é para você pensar nos seus pecados, que é para você fazer um exame de consciência, para você prolongar mais a sua oração. Você deixa justamente as coisas de lado para você prolongar mais a sua oração. Então, se na sua Lexio diária, que eu tenho certeza que você faz em nome de Jesus, senão vai começar hoje, eu tenho fé, mas... Então, se na sua Lexio, na sua leitura da palavra, na sua oração, você já demora 30 minutos para fazer, agora vamos fazer 1 hora e meia, não é? Esse é o momento para isso. Esse é o momento, né? Jesus, ele falava, né, da hora dele. Eu vim para isso, né? Quando São Pedro falou, não, Senhor, né, o Senhor não pode se entregue, né? O Senhor não pode, né? Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Então, a gente não pode negar a cruz, a gente não pode renunciar à cruz. Nós temos que renunciar a nós. A cruz é o meio que Deus escolheu para a nossa salvação, né? Então, nós precisamos abraçar, né? Jesus abraçou a sua cruz. Claro, você vai no seu limite, você vai onde você pode, mas vamos buscar sempre em ser generosos, né? Nós não somos mais crianças. Precisamos ser generosos, precisamos, né, buscar avançar, né? E a cada ano tenta avançar um pouquinho mais. Claro, meditações, já ia me esquecendo. As meditações são muito importantes. Claro, além dos evangelhos, sobretudo a Paixão do Senhor, tem também um filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que é ótimo. Tem a Imitação de Cristo, que foi citado aqui mais cedo. A Meditação da Paixão, não lembro agora o nome certinho, mas é de Santo Afonso. Coloca Santo Afonso Maria de Ligório, Paixão de Cristo, Meditações, vocês vão achar aí. É muito bom. E tem uma meditação que o padre Paulo Ricardo colocou no site dele, eu vou deixar o link na descrição, tá certo? Muito bom, fiz hoje cedo, olha, incrível, e meditem lá de novo, tá certo? De novo não, né? No meu caso eu vou meditar de novo, né? Mas vocês, se não viram, vejam lá. No mais é isso, amados, muito obrigado, ajudem a compartilhar, uma boa Semana Santa a todos, salve Maria, até mais, tchau, tchau.